Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Durante o ministério do Senhor Jesus, ele foi acompanhado por vários discípulos chamados para aprender do Mestre. Apenas 12 dos discípulos de Jesus se tornaram inicialmente apóstolos, mas depois também surgiu Matias, que ocupou o lugar de Judas, que se suicidou. A missão de Jesus aos seus apóstolos era para que eles dessem prosseguimento na anunciação do Evangelho da Paz. Mas, assim como Jesus sofreu por causa do Evangelho, ele também conscientizou os seus apóstolos de que eles também sofreriam em razão do testemunho de Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, disse o Senhor Jesus: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus estava alertando os apóstolos que para anunciar o Evangelho haveria um preço a ser pago, no caso, a perseguição. E que assim como os profetas no passado foram perseguidos e muitos deles até mortos, não seria diferente com os apóstolos, mas que grande recompensa na eternidade já estava preparada para os que cumprissem a missão do Mestre. São muitos os relatos sobre a morte dos apóstolos. Não se sabe ao certo como de fato alguns deles morreram, porém sabemos que eles deixaram tudo para cumprirem a missão de evangelizar. E assim como Jesus, muitos morreram de forma brutal. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 36 e 37, relata: E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Nesse vídeo veremos quais foram os apóstolos de Jesus e como eles, que segundo relatos, morreram. Mas antes eu convido você a se inscrever em nosso canal. Após isso, marque a opção todas no sino de notificação, pois assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado. E não esqueça de compartilhar o vídeo em seus grupos de WhatsApp e Facebook. Então vamos lá? Simão, chamado Pedro. De acordo com relatos históricos, apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do mar, na Galileia. Pedro era casado e Jesus chegou até curar sua sogra. Ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele. Pedro era uma pessoa muito simples, direta, mas também muito impulsiva. Em João capítulo 21, versículo 18, o próprio Jesus declara: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Com base nessa passagem bíblica, muitos sugerem que Pedro morreu crucificado por volta do ano 64, na época do imperador Nero, e que Pedro, se achando indigno de morrer como o seu mestre Jesus, ele pediu aos romanos que o crucificasse de cabeça para baixo. André. Seu nome é de origem grega e significa valente ou viril. André era irmão de Simão Pedro e filho de João, o Jonas. Isso porque não se sabe exatamente se ambos os nomes, tanto de Jonas como João, e se realmente refere às duas formas gregas do mesmo nome hebraico ou dos nomes distintos do pai de André e de Pedro. André era nativo de Betsaida e na Galileia e posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André, primeiramente, ele foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe seu irmão Simão a Jesus. Algumas tradições cristãs afirmam que o apóstolo André teria exercido seu ministério durante um tempo em algumas regiões da Ásia Menor. E ainda segundo as tradições,
André teria sofrido martírio em Acaia, dominada pelo Império Romano, por volta do ano 60 d.C. Após ter evangelizado a esposa do procônsul local, ele foi crucificado em um tipo de cruz chamada cruz decussata, que trata-se de uma cruz em forma de X, popularmente conhecida por conta dessa tradição como a Cruz de Santo André. Um sinal que pode ser identificado na bandeira da Escócia, uma das bandeiras mais antigas do mundo. Segundo relatos, seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado nas proximidades de uma ilha, que depois foi batizada por Ilha de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu. No ministério de Jesus, entre os 12 apóstolos, existiam 2 deles com o mesmo nome de Tiago. Mas um era o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, e o outro era chamado também de Tiago, filho de Zebedeu. Esse último, antes de se tornar apóstolo, ele também era pescador e conhecido por Tiago Maior. De acordo com a história, ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Em Jerusalém, Tiago teve um papel importante na comunidade nascente. E segundo relatos, Tiago esteve anunciando o evangelho na Espanha, onde se tornou conhecido como Santiago. Ele foi executado à espada por ordem de Herodes, Agripa I, em aproximadamente 44 d.C. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Relatos também apontam de que depois do martírio em Jerusalém, os restos mortais de Tiago foram levados até a Espanha, onde está o seu túmulo. João, irmão de Tiago. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, relatam que João era filho de Zebedeu e provavelmente também de Salomé. Seu irmão, Tiago, também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha e ele era pescador também. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos, aproximadamente, e ele foi preso em Éfeso, no tempo do imperador Domiciano, em 89, e levado até Roma, onde foi condenado à morte. A história declara também que João teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido e foi colocado em exílio, em Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Passou alguns anos naquela ilha e voltou para Éfeso, onde, segundo a história, morreu com cerca de 100 anos e de causas naturais. Filipe. De acordo com a Bíblia, o apóstolo Filipe era de Betsaida da Galileia, a mesma cidade natal de André e Simão. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus e no dia seguinte ao chamado de André e Simão, Filipe foi chamado pelo mestre. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, afirma que ele se encarregou da evangelização da Samaria e também de Cesareia. De acordo com Atos capítulo 21, tudo leva a crer que ele era casado e tinha filhos. A respeito da sua morte, a história ainda é um pouco confusa, mas alguns dizem que ele morreu no ano 80 depois de Cristo, crucificado em Hierápolis, e mais outras tradições afirmam que ele morreu enforcado, apedrejado, e outros declaram que foi por causas naturais. Bartolomeu foi um apóstolo de Jesus e amigo de João. A tradição diz que ele foi um grande missionário e que teria chegado até na Índia. Além da Índia, Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia e também Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato, mas em sua maioria muitos acreditam que ele foi martirizado, tendo sido tirado a sua pele ainda vivo, provavelmente na Síria, depois do ano 51 depois de Cristo.
Tomé. Foi um apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer. Saiu em missão pela Índia. Em algumas passagens bíblicas, ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. A história de Tomé na Bíblia está registrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, além de também ele ser mencionado no livro de Atos, ao lado de demais apóstolos. Quanto à sua morte, há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei Milapura, na cidade indiana de Madras, por volta do ano 53. Mas, independente das tradições, o certo é que a Bíblia relata sua incredulidade, seus defeitos, mas que também tinha uma profunda devoção ao Senhor Jesus. Mateus. Ele foi o autor do Evangelho de Mateus, o primeiro do Novo Testamento. Apóstolo Mateus também era chamado de Levi. Ele era publicano, e os publicanos eram os cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os repudiavam e reputavam praticamente como traidores de seu próprio povo. Quando Jesus encontrou Mateus, ele estava na alfândega, recolhendo impostos. Curiosamente, Mateus foi o único apóstolo que teve chamada individual para ser um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos e provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Segundo algumas tradições, declara que após o Pentecoste, Mateus partiu para a Etiópia, Macedônia, Síria e outras localidades. E uma dessas tradições defende que o apóstolo Mateus morreu de causas naturais, estando ou na Mesopotâmia ou na Etiópia. Mas também, por outro lado, tradições gregas e romanas afirmam que o apóstolo sofreu martírio por volta do ano 72 em Hierápolis, ou Etiópia, e que o seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Tiago Menor, ou filho de Alfeu. Os evangelhos fazem apenas referências passageiras em relação ao apóstolo Tiago. Alguns comentaristas da Bíblia teorizam que este discípulo trazia uma estreita semelhança física com Jesus, o que poderia explicar por que Judas Iscariote teve de identificar Jesus com um beijo na noite em que ele foi traído. Diz as lendas que ele pregou na Pérsia e aí foi crucificado, mas não há informações concretas sobre sua vida, ministério posterior e morte. Mas há 2 relatos das causas de morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, lá no Egito, no ano 62. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde ele foi morto. Outras hipóteses é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote da época. Judas Tadeu. João refere-se a esse discípulo como Judas, não Iscariotes, lá em João capítulo 14, versículo 22. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, a última das cartas menores. Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus, embora esse apóstolo tenha ficado conhecido dentro da tradição cristã como Judas Tadeu, seu nome nunca aparece dessa forma no texto bíblico. Segundo a história, ele teria seguido a sua missão depois da ressurreição do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Quanto à sua morte, segundo as tradições, ele teria morrido como mártir no ano 70 em Mesopotâmia. Informações incertas dizem que esse discípulo foi assassinado por mágicos na cidade de Suanir, na Pérsia, morto a pauladas e pedradas. Simão Zelote era apóstolo do Senhor Jesus, onde aparece, segundo os evangelhos de Mateus e Marcos, sendo chamado de o nacionalista ou cananeu. Todas essas designações se referem ao fato de que ele pertencia ao grupo separatista e seita judaica chamada de Zelotes. A Bíblia não indica quando Simão foi convidado para unir-se aos apóstolos. Diz a tradição que Jesus o chamou ao mesmo tempo em que o chamou André e Pedro, Tiago e João, Judas Iscariotes e Tadeu. Quanto à sua morte, os relatos são incertos, mas alguns contam que sua morte ocorreu em Roma, durante um massacre no ano 70 depois de Cristo.
Judas Iscariotes. Iscariotes refere-se à sua terra natal, uma cidade que ficava perto de Hebrom. Apóstolo Judas foi tesoureiro no ministério apostólico de Jesus e colocado no fim da lista dos discípulos do Mestre. Sem dúvida alguma, isso reflete a má fama de Judas como traidor de Jesus. Judas traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, o preço que ele avaliou o seu Mestre. Ele foi influenciado ou inspirado pelo maligno, tocado pelo remorso e não pelo arrependimento. Judas procurou devolver o dinheiro aos captores de Jesus e enforcou-se. E a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente é essa de Judas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, os versículos 3 até o 5. Conforme Atos dos Apóstolos, sua vaga no apostolado foi substituída por Matias. Matias, apóstolo que, segundo a tradição, morreu em Jerusalém cerca do ano 80 d.C. Sem comprovação de fato sobre a causa de sua morte, alguns insistem em dizer que ele teria sido decapitado, enquanto que outros afirmam que Matias teria, idade avançada, morrido de causas naturais. Por último, queremos destacar o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo ou Paulo de Tarso. Esse apóstolo não seguiu Jesus durante seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde e é considerado como sendo o maior líder do cristianismo e um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é o autor de 3 epístolas presentes na Bíblia Sagrada. O seu ministério se concentrou em torno dos que não eram judeus. Antes do encontro com Jesus, seu nome era Saulo, da cidade de Tarso, província romana. Além de romano, ele também era judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus, como também eram seus pais. Saulo estudou em Jerusalém, tendo como mestre Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Após sua conversão, se dedicou inteiramente à pregação do Evangelho de Cristo e um dos maiores teólogos do cristianismo. De acordo com relatos, Paulo foi aprisionado e decapitado junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma, por volta de 67 a 68, sob ordens do imperador romano chamado Nero. Todos esses apóstolos sofreram pela nobre causa do Evangelho. Colocaram a causa do Mestre acima de qualquer interesse individual, combatendo o bom combate, ensinando-nos a sermos perseverantes e cumprirmos também a nossa missão de ser fiel até o fim. Hoje, como Igreja de Cristo, também somos chamados e determinados pelo Mestre Jesus a fim de irmos e cumprir a missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Obrigado por você ter chegado até aqui. Que Deus lhe abençoe. Não esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Até a próxima.